intoxicação alimentar. Bora falar sobre os cuidados para não se intoxicar, principalmente porque a gente tem um exemplo aqui bastante severo, viu? Uma médica veterinária de 31 anos morreu em Recife depois de apresentar sintomas compatíveis com a síndrome de RAF, também conhecida como urina preta. Isso não é muito comum, né, doutor? Isso não é muito comum, Elisa. Por isso que chama muito a nossa atenção, mas queremos repercutir esse assunto. Essa síndrome está associada à ingestão de pescados e principalmente crustáceos, segundo os especialistas. No caso da médica, ela começou a se sentir mal depois de comer um tipo de peixe. Aí ela foi internada em fevereiro, mas acabou não resistindo e morreu. A nutricionista Luana Karamalak explicou para a gente como é que são essas características dessa síndrome. É o que a gente vai ouvir agora. Vem sido estudado já alguns peixes de água doce, como até o lagostim, por exemplo, que podem liberar essa toxina e podem causar essa síndrome rara. Então, sintomas como dor na coluna, dor abdominal, falta de ar e a urina preta propriamente dita, que é bem característica dessa síndrome, procure um atendimento o mais rápido possível. Se você ingerir, se você tiver alguns desses sintomas, não espere, procure um atendimento. Se não for atendido, se não for procurado um atendimento e deixar passar, essa síndrome pode levar a uma insuficiência renal, que é o mecanismo de ação dessa síndrome, e esse paciente pode vir a falecer. Então, fica o alerta para vocês, cuidem da saúde de vocês, que é o bem mais precioso que com certeza a gente tem. Muito bem, palavras da médica aí colaborando com o nosso quadro. Doutor, é um cenário raro, mas é muito interessante de ser observado, né? Chamado aí de urina preta, que acometeu uma pessoa tão jovem. Sim, isso acontece, Lisa, porque células musculares do corpo são lesadas e existe um processo chamado rabdomiólise. É como se essas células fossem destruídas. Consequência disso, existe a liberação do seu produto através do aparelho excretor, do aparelho urinário, e isso pode lesar os rins, provocando uma insuficiência renal aguda. Então, assim, é extremamente importante você identificar. Caso a pessoa tenha ingerido aí peixe e tenha evoluído dessa forma, com dor muscular e algo que realmente chama atenção, com náusea, vômito, diarreia, que a gente fala de intoxicações alimentares de uma forma geral, mas especificamente em relação à síndrome de RAF, com dor muscular intensa, dor torácica, muitas vezes até um desconforto para respirar, é importante procurar um serviço de saúde para rapidamente ser diagnosticado e tratado. Lembrando que quando você colhe um exame chamado CPK, os níveis acabam estando bem altos, mostrando que aquele processo de lesão muscular, a rabdomiólise, está acontecendo. Quando a gente imagina outros quadros de intoxicação alimentar, além disso, você pode observar a presença de febre, dor abdominal, cólicas, coisas que são comuns de quando a gente sente aquele mal-estar de que algo não caiu bem, mas não significa que todo mundo vai evoluir para uma síndrome de RAF caso tenha uma intoxicação alimentar por peixes. Doutor, esses sintomas todos, por acaso eles são uma espécie de um aceno que o nosso corpo faz de que algo estranho está dentro da gente, não vou conseguir digeri-lo muito bem, por isso que começa a apresentar tantos sintomas diferentes ou tem alguma outra relação? O que acaba acontecendo é que o sistema e o aparelho digestivo, quando ele se sente sobrecarregado, quando ele está de fato lidando com, por exemplo, um invasor, um mecanismo de agressão, ele alerta o indivíduo de uma forma bastante clássica, fazendo com que o indivíduo faça uma pausa alimentar, dê tempo ao tempo, para que naturalmente ele tente resolver a situação. Então, quando a gente pega dois sinais ou sintomas que são bastante desagradáveis, como, por exemplo, as náuseas e o vômito, e a diarreia, e até mesmo a cólica, que mostra aí o aparelho digestivo funcionando, a gente percebe a tendência do corpo de tentar eliminar esse agressor que está lá dentro. Mas, de qualquer forma, quando a gente percebe que já existe febre, o sistema imunológico e até a própria questão relacionada com imunoalérgicos que podem estar presentes nesse alimento, contaminado ou não, acaba dando sinal. Então, assim, são sinais desagradáveis que fazem com que a gente, além de fazer uma pausa alimentar, muitas vezes venhamos a procurar um serviço de saúde para ser diagnosticado e tratado de forma correta. Você costuma ter problemas aí com a alimentação também? Mande a sua dúvida, #correspondente médico, que eu posso compartilhar a sua questão com o Dr. Fernando Gomes. Doutor, algumas pessoas têm uma tendência a ter um estômago mais sensível, assim, digamos, porque tem gente que parece que come tudo, até pedra e nada acontece, e outras pessoas, qualquer alimentação
alimento diferente, já vem um mal-estar. Sim, existe uma variação pessoal, né, em relação ao hábito alimentar, lembrando que tudo pode ser treinado e tudo pode ser desenvolvido de uma forma diferente. Agora, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, a gente chama, tem um ponto de impacto, né? Se para algumas a garganta, por exemplo, tem uma resposta com mais infecções na infância, outros acabam gripando mais, tem pessoas que têm um aparelho digestivo mais sensível e, portanto, precisam tomar mais cuidado com o que venham a se alimentar.